E aí, pessoal, hoje vamos resolver mais uma questão do Enem de 2013, é a questão 148 do caderno cinza. A questão é a seguinte. Opa, vamos lá. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x, que é igual a 3 meio de x ao quadrado, menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, gente, vamos observar aqui, ó. A gente tem aqui um plano cartesiano, né? Eixo do x e eixo do y. Eu tenho aqui, ó, uma parábola. Tem o eixo z, que ele está no centro da taça. E a gente está rotacionando aqui, ó, a parábola em relação a esse eixo z. Beleza? Então o exercício quer saber qual que é o valor de C. Aqui no gráfico é esse daqui, né? É o ponto que corta o eixo do y, desculpa, do y, né? E na função, ele quer saber qual que é o valor do termo independente, que no caso são os dois, né? Então, são os mesmos, né? É o mesmo caso. Então, vamos começar pelo seguinte. Função de segundo grau é essa daqui, ó. A forma genérica dela é y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Lembrando que o a, b e c são números reais, né? O a é multiplicador ou é o coeficiente de x ao quadrado. O b é o multiplicador ou o coeficiente de x. Então, vamos observar aqui a função que é dada no problema. Aqui nessa função, eu sei que o f de x é a mesma coisa que o y. Eu posso representar tanto como f de x, como representar por y. É a mesma coisa. Então, notem que na função do problema, eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado, certo? Então, o 3 meios, ele é o multiplicador do x ao quadrado. Ou seja, o a aqui nessa função, na forma genérica, é representado por 3 meios nessa função, na função do exercício, da questão do Enem. Eu tenho aqui o x e eu tenho um multiplicador que é menos 6. Então, no caso, o menos 6 vai ser o b. b vai ser igual a menos 6. Né? É só olhando quem está substituindo quem. E aqui no caso, c, o termo independente, está representado por c mesmo, c maiúsculo, né? Então, para começar a resolver essa questão, vou colocar aqui, aqui é a minha parábola, né? A parábola da taça. Só que eu coloquei toda a parábola, mas só quero saber a parábola do líquido aqui, ó, até onde ele encosta o eixo do y. Então, notem aqui, quando eu vou fazer uma função nesse exercício para resolver essa função do segundo grau, eu tenho que lembrar qual que é o comportamento da minha função, né? Então, primeira coisa, eu tenho que lembrar lá, quando eu tenho aqui o multiplicador A, se ele é positivo ou é negativo. Se ele é positivo, ó, vou colocar aqui A maior que zero, não acreditem, isso daqui é um maior. Ó. Quando A é maior que zero, o desenho da minha parábola ela vai ser assim, ó, com cavidade para cima. Se no caso esse 3 meios fosse negativo, A menor que zero, certo? A minha parábola ia ter a concavidade para baixo. Ia ser como se fosse esse gráfico coloridinho, só que ele ia ser um U de cabeça para baixo. Tá? É importante lembrar isso daqui para conseguir resolver essa questão. Depois, o que eu tenho que lembrar? Outra coisa importante. Que notem que a minha parábola aqui, ela somente toca o eixo do x. E quando a parábola somente toca o eixo do x, eu tenho que o valor de delta, esse delta é aquele que a gente faz na fórmula de Bhaskara, ele vai ser igual a zero. Tá? Porque se o delta for maior que zero, ele vai cortar o eixo do x duas vezes. Né? Ele vai como se fosse passar para baixo aqui e subir novamente. Tá? Então ele ia cortar duas vezes o eixo do x. Isso se o delta for maior que zero. Vou colocar aqui, ó.
delta maior que zero. Então, se o valor do delta, substituindo esses valores aqui na fórmula de Bhaskara, se o meu delta fosse maior que zero, ele ia cortar o eixo do x duas vezes. Tá? Lembrando que para eu resolver a fórmula de Bhaskara, eu tinha que ter o valor do A, do B e do C. Conforme eu não tenho o valor do C, eu consigo identificar isso aqui, ó, no gráfico. Como é que eu identifico isso no gráfico? Eu vejo que a parábola ela não passa para a parte de baixo do eixo do x. Ela somente toca no eixo do x e depois sobe novamente, certo? Agora, se o delta fosse negativo, a minha parábola ia estar aqui, ó, na parte de cima. Ela não iria nem tocar, nem cortar o eixo do x. Deixa eu apagar isso daqui, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui, o meu valor de A é 3 meios, o valor do B é menos 6 e o valor do C é o que eu quero descobrir. Embora o exercício, no seu contexto, ele não tenha dado o valor do C, tá? Ele deu outra informação importante. Ele deu o desenho da taça aqui e ele falou que o vértice da taça ele está sobre o eixo do x. Ou seja, ele toca o eixo do x e depois volta, ó. E quando acontece isso, o gráfico da função, eu sei que o meu delta é igual a zero, ó. Então, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, e o exercício deu também para mim o valor do delta. Delta igual a zero. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Fórmula de Bhaskara. A gente vai começar a fórmula de Bhaskara, né? Só vai resolver o delta. Fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Saiu duas vezes essa merda. Então, como é que vai funcionar? Ó, vou substituir os valores aqui de A, de B e de C na minha função, na minha equaçãozinha aqui, né? Ó. O valor B é menos 6, esse daqui, ó. B ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado, né? O valor de A vai ser 3 meios. O valor de C eu não sei, vai continuar a ser mesmo. Porém, eu tenho o valor de delta, ó. Devido ao gráfico, eu sei que o valor do delta é igual a zero, certo? Então, vou substituir aqui para ver como é que fica, ó. Substituir, ó, delta é igual a zero, B ao quadrado é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A é 3 meios. E multiplica C, que o C eu não sei, é o valor que eu quero descobrir, né? Então, notem que eu fiz aqui no... O que eu fiz? Eu fiz 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3 deu 6. Então, ficou aqui o sinal negativo e ficou menos 6. Então, eu tenho uma equação 0, que é igual a 36, menos 6 vezes o valor de C. Beleza? Como é que eu resolvo essa equação? Pego, vou isolar o C, que é a minha incógnita aí. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 36 e passei ela para o outro lado da equação, mudando o sinal, né? Ou eu tirei 36 dos dois lados da equação. Tirei 36 daqui, tirei 36 daqui e fiquei com menos 36. Então, se menos 36 é igual a 6C, 1C vai ser igual a mesma coisa que, ó, o 6, que é negativo, passa para o outro lado dividindo, tá? Continua negativo, por quê? Porque a gente está mudando a operação de multiplicação, tá? A gente não está mudando a operação de subtração aqui no caso. Como é que funcionaria isso daqui, ó? Para eu passar o 6 para o outro lado dividindo, eu divido esse lado por menos 6, divido esse lado por menos 6, ó. Menos 6 dividido por menos 6 dá 1C, certo? Menos 36 dividido por menos 36 foi o que ficou aqui embaixo, ó. Então, dividi ambos os lados da equação por menos 6. Depois, só dividir, né? Menos 36 dividido por menos 36 é igual a 6. Então, gente, olha que legal esse exercício. Ele dá uma função pra gente. Essa função fica incompleta aqui, fica faltando o valor do C, que é o cidadão que a gente quer encontrar. A gente não sabe o valor do C, porém ele dá um gráfico pra gente que mostra pra gente que o valor do delta é igual a zero, ó. Beleza? Legal, né? Então, quem não lembra das parábolas, coloquei aqui no final, ó. Se o A for positivo, no caso aqui da nossa função, a parábola tem esse desenho aqui, ó, com cavidade para cima, ó.
um U. Se o A for negativo, ele vai ser um U de ponta cabeça, ó. Ele tem essa característica, o desenho do gráfico, né? Tem um U para baixo. Depois eu venho aqui, ó. Se eu tiver o delta maior que zero, a parábola vai cortar o eixo do x duas vezes, ó. Uma, duas. Uma, duas. Eu vou ter dois valores de x, certo? Se o valor do delta for igual a zero, a gente vai ter que nem o caso do problema aqui, ó. Ele vai encostar, somente encostar no eixo do x. No de cima ele vai descer, encostou no eixo do x, começa a subir. No de baixo, ele está subindo, encostou no eixo do x, começa a descer. Tá? Então a gente costuma falar que os valores de x são iguais, né? x1 e x2, ou x', duas linhas, são iguais. E quando o delta é menor que zero, ele desce e sobe sem encostar nem cortar o eixo do x. Beleza? Então a gente tem esses 6 tipos de gráficos, né, que pode ser representado pela função do segundo grau, que é essa daqui de cima. E a gente tem também, ó, importante lembrar, que a constante, o termo independente, né, da função, é o valor que corta o eixo do y, não, tá aqui, ó. Beleza? Espero que tenha gostado, curtiu. Para requisito, estudar funções e os gráficos das funções para fazer esse exercício aí do questão 148. Curtiu? Entra lá no site www.professorlais.com.br e manda sua dúvida pra gente. Valeu!